Professor, Pode falar. a lista que antes era para essa semana, agora Esse domingo que você vai passou, adiar né? ela também? Ah, não, aqui seria para... Em princípio, não. Na verdade, uma das minhas expectativas é que vocês, com mais tempo, conseguissem fazê-la também, né? E se vocês quiserem tirar dúvidas sobre ela, hoje seria uma ótima ideia. E como eu ia falar agora de novo na gravação, nessa aula agora eu vou ficar disponível para tirar dúvidas e para todo mundo alcançar o conteúdo, né? E para a semana que vem a gente conseguir todo mundo andar em par, né? Isso, Professor, alguém perguntou aqui. A dia da domingo passado teve alguns exercícios mais difíceis, talvez, vocês tiveram mais dificuldade. Então eu pensei que quem entregar até o próximo domingo também, eu vou falar com os monitores para não reduzirem a nota nesse caso, tá? Em geral, eu estava pensando em reduzir 20% por semana a mais, ou 30%, sei lá, uma porcentagem qualquer, a cada semana do prazo que se passe da entrega, né? Então, se o máximo é 100, vocês vão tirar só no máximo 70, 50, 30, dependendo de quanto vocês entregarem. Mas essa primeira, não, né? Como vocês todos estão achando que o tempo está curto, então acho que não seria justo eu penalizar vocês todos. E a ideia também agora, como eu falei para vocês em outra situação, é passar listas um pouco menores também. Ô, professor, o senhor consegue me ouvir bem? Um pouco baixo, mas consigo. Deixa eu aumentar o volume aqui. Pronto. É que meu microfone tá meio ruim. Mas é que assim, como a última lista ela tava um pouco extensa, eu, no caso, eu consegui entregar no prazo até domingo, só que para eu consegui fazer isso a custo de atrasar todas as minhas outras disciplinas. E daí agora, essa semana, vai ser um pouco difícil para mim conseguir entregar essa próxima, justamente porque eu tenho todas as outras disciplinas para poder colocar em dia. Então, se o senhor puder, assim, pelo menos essa próxima, é que eu não vi também o tamanho dessa para esse domingo de agora. Mas se ela estiver tão extensa quanto a outra, se o senhor puder, assim, também adiar um pouco o prazo, acho que. Eu não sei como o resto do pessoal tá, mas eu ainda estou um pouco atrasado em relação ao conteúdo da lista. Tá. Vocês continuam, pessoal, em geral, mais ou menos atrasados, mesmo com essa semana, digamos, de tempo para estudar o conteúdo que foi dado até agora? Eu terminei de fazer a lista faz pouco tempo, a lista da semana passada, então agora eu vou começar a tirar o atraso. Eu estou menos atrasado do que eu estava, mas eu ainda estou. Tá. eu acho que eu acabei de terminar a lista. Mas Tá. foi na verdade Essa da domingo passado. tá confuso esse sistema à distância. Tô ainda me adaptando, acho. Eu devia ter me adaptado, mas acho que eu consegui terminar agora. Talvez eu consiga já começar essa próxima lista, mas para essa semana eu acho que fica bem apertado mesmo. A semana está praticamente no fim já, né? Tá, pessoal, olha, se for realmente consenso, né, como poucos responderam, mas eu imagino que seja o caso da maioria, né? Então, sendo isso, eu faço a mesma coisa, como isso é uma coisa que a gente pode decidir depois, fiquem tranquilos, né? Se vocês todos tiverem problema, então eu faço a mesma coisa, eu estendo o prazo mais uma semana, né? O meu medo só é que isso pode virar uma bola de neve, né? Então, por isso que eu parei essa semana para evitar que isso acontecesse, né? Para evitar que a coisa se tornasse uma bola de neve. Porque, eu não sei, na minha época de estudante, um hábito que demorou muitos anos para conseguir superar, e mesmo assim não superei totalmente, dependendo da situação, é que a gente acaba trabalhando mais quando está, digamos, com a iminência do prazo, né? Então, você acaba só fazendo a lista quando está faltando um dia para ela, ou na noite anterior para ela. Então, se eu der muito prazo, eu tenho medo que vocês acabem só se envolvendo com a matéria que não está fazendo isso, e deixando a minha matéria de lado, entendeu? Então, eu precisaria saber um pouco melhor de vocês o que está acontecendo para poder saber onde que eu aperto ou não, porque vocês também precisam ser pressionados um pouco, né? Só não precisa, se eu pressionar demais a ponto de todo mundo se perder, é ruim. Se eu pressionar de menos, também é ruim. Então, eu sempre estou procurando encontrar esse ponto ideal onde a pressão é útil para vocês, né?
mesmo que seja desconfortável. Professor, tá me Pode falar. ouvindo bem? Tô sim. Eu só queria, assim, deixar esse ponto claro que o senhor pode ter certeza que a gente não está deixando para fazer na última hora. Inclusive, a gente está tirando 2 horas de monitoria toda sexta-feira para tirar todas as dúvidas que a gente tem. E o Lucas e a Amanda estão sendo, assim, maravilhosos com a gente, porque todo dia é que o senhor não está no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente não fica enchendo o saco do senhor com tanta coisa. Mas, por exemplo, hoje eu e o Seide estava morrendo com o Lucas no grupo para tentar fazer a primeira questão dessa lista dessa semana. Então, Tá. assim, a gente está realmente. É que eu acho que, assim, se estivesse no presencial, a gente não estaria tão atrasado. É que Aham. realmente o EAD está acabando com todo mundo. Eu não sei o que acontece. Parece que o tempo diminui, as coisas não andam, a gente não entende as coisas. Não sei se a gente não conversa entre a gente, daí acaba que a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Mas, assim, por exemplo, na de domingo, a gente ficou realmente a semana inteira fazendo, e no domingo à noite a gente estava terminando. E quem conseguiu, eu, por exemplo, consegui entregar no domingo. Mas foi porque eu fiquei fazendo a semana inteira realmente. Então, assim, o senhor pode ter certeza que a gente não está deixando para a última hora, não. Quer dizer, eu acho que eu posso falar por todo mundo nesse caso, por ver o que está acontecendo no grupo, sabe? Que a gente está realmente tentando o tempo inteiro. O senhor pode ter certeza disso. Ótimo. Não, muito obrigado pelo retorno. É isso que eu estou precisando saber, né? Para saber justamente o que está acontecendo. Porque, como vocês falaram, como eu não estou no grupo WhatsApp, eu não estou sabendo do dia a dia de vocês. Então, de fato, o que eu posso fazer é que. E eu entendo totalmente, tá? Porque isso não está acontecendo só com vocês, está acontecendo com todo mundo. Eu não sei, eu não consigo ser, sei lá, 20% do tão produtivo que eu sou normalmente, tá? Normalmente eu consigo fazer 5 vezes mais trabalho que eu consigo fazer, que eu estou conseguindo fazer agora. Então, realmente, esse EAD é uma chatice total. Eu tenho uma hipótese, né? A comunicação humana era muito mais vasta do que imagem e som, né? Jeito de olhar, jeito de falar, e isso tudo se perde no EAD, né? E eu acho que isso é parte do problema, né? Eu acho que a presencial ela tem essa camada de informação a mais e a velocidade de comunicação. Aqui todo mundo tem que ficar calado quando um fala e o outro fala depois, né? Então eu acho que tudo se torna mais lento e mais, sei lá, menos eficiente em geral. Então eu compreendo, ótimo, pessoal. Se vocês estão trabalhando pra caramba, essa é a minha intenção, né? Eu já pensei um pouco sobre isso e como eu falei para vocês outra vez, se a gente só chegar a 70% da ementa, que eu acho que tem um mínimo por lei lá que eu tenho que dar, digamos que seja 70%, se só chegar a 70%, mas vocês ficaram trabalhando e conseguiram se esforçar, se esforçaram, né, e se aplicaram, e o que entenderam bem, eu fico satisfeito, né? Então ninguém está com pressa aqui, querendo cumprir só por cumprir, né? Então eu gostei muito do seu feedback dele, é o que eu estou precisando, tá? Para entender como as coisas estão seguindo. Então, de fato, o que eu vou fazer é isso. Então, eu vou tirar um pouco o número de exercícios, ou dar o mesmo número de exercícios, uma ordem de 4, só que exercícios bem simples, até a coisa normalizar, aí depois eu vou, digamos, regulando ali de acordo, tá, pessoal? E aí, bom, a gente tira a dúvida hoje, né? Essa semana quem conseguir usá-la para tirar o atraso é ótimo. Quem já conseguir adiantar já as coisas semana que vem, melhor ainda, né? E aí semana que vem a gente continua fazendo e ajustando aí esses detalhes. Tá bom, pessoal? Então, fique à vontade agora para perguntar qualquer coisa, de lista, do que quer que seja. Eu tô com uma. Porque quando eu comecei a fazer essa lista, a questão 3.26 é a última questão que aplica o método de Frobenius. Aham. Porque tem a 3.5, que você resolvia utilizando só uma expansão em Taylor da função y, uma expansão em série de potência da y, e a 3.7, que daí é aquela mais complicada. A 3.26, eu tentei utilizar aquele modelo que você resolveu, aquela forma geral que você resolveu nas aulas expositivas, que expandia também a função P e a função Q. Isso. Ele deveria chegar numa resposta Espera um pouquinho. utilizando esse método. Você está falando, deixa eu chegar no exercício que você está falando e deixa eu compartilhar minha tela, só um instantinho. Você tem a página aí? Tá aqui aberto o PDF, rapidinho. Não tá, eu tô com outro PDF aberto. Deixa eu pegar certinho, ver se eu consigo achar. Então você vai procurando, eu vou compartilhar, depois eu volto no livro, eu acho que eu encontro também.
Tá. E é página 139, 152 do PDF. 139. É a 326, né? Isso. Uhum. Porque utilizando a expansão tanto das funções que acompanham o y' e o y normal, e o y, né, sem ser derivado, se eu expandir elas e utilizar aquele método, já meio que partindo do meio que tem aquela função função inicial, né? Daí tem uma outra série que depende de cá. Eu não consegui chegar na resposta que chega sem utilizar aquela expressão, que é uma exponencial. Tá. Bom, vamos ver como é que você fez, né? Deixa eu abrir aqui o quadro. Deixa eu achar, então. Só... Vamos lá. A regra que a gente fez é regra para esse caso aqui, né? P, x menos x0. Certo? A equação que nós temos, ela está aqui, eu vou reescrever ela aqui, tá? X menos 1. Certo? Certo. Deixa eu ver se eu não estou deixando nada de fora. Tá aqui, tá? X menos 1. Tá. Assim vai ficar mais evidente aí. Tá? Então você tem que P é igual a menos X, certo, que por sua vez é igual a menos X menos 1 menos 1, certo? Certo. Que é igual a X menos 1. Então, disso aqui a gente tira aqui P0 é igual a menos 1 e P1 é igual a menos 1. Tá certo? Tá, então talvez agora eu já dei uma Q0 é igual a 0 e Q1 é igual a 1. Por que você fez você somou e subtraiu esse 1 aqui? Porque eu quero sempre... porque, veja, aqui nós estamos fazendo a expansão polinomial em termos de potências de x menos 1. Então, x é menos 1 elevado a 1, elevado a 0, elevado a 2, e assim por diante. Para eu identificar corretamente a expansão da função analítica P e Q, eu preciso pegar ela como série de potências nessas potências. Nesses termos. Nossa, foi um... Não. Nossa, valeu, professor. Foi um detalhezinho, então. Vou refazer aqui usando eu acho que se vocês usarem, se você usar isso aqui, fica super simples. Não, fui eu mesmo que errei mesmo. Já saquei já onde que eu errei, então. Tá. Nossa, aí valeu, pronto. professor. Sem problema. Brigadão mesmo. Não, sem problema. Isso mesmo. Essa é bem simples, tá, pessoal? Aqui no livro, inclusive, ele mostra, né? Para você mostrar o raio de convergência, você tem o teste da razão lá, que você usa, e aí você encontra quando que a série converge, e aí você vai ver que a série converge quando um certo termo vai para 0, que é equivalente que o raio de convergência ser infinito, tá? É super simples. Eu posso até encontrar aqui para vocês
Tá vendo? Nossa, o professor, só queria falar assim que eu acho que eu fiquei um dia inteiro nessa questão para conseguir fazer ela. Então, assim, eu não achei muito simples, não. Tá. Não, mas é legal que vocês tenham, assim, é porque a primeira vez é sempre assim, cara. Professor, uma coisa que eu fiquei muito confuso nesse tipo de organização do EDO é que é o seguinte, alguns livros falam que é mais conveniente você deixar da forma x2, y2' mais x1 é x elevado a 1, y', porque o que acontece? Quando você deriva, vai diminuir um termo do x, certo? Então, se você multiplicar por x ao quadrado e x vai sumir esses termos que diminuíram por causa da derivada. Daí eu não estava conseguindo entender por que um livro usava uma forma, daí nesse livro do Bessel ele deixa nessa forma, e daí eu ficava muito confuso de como que eu tenho que lidar com o exercício, né? Então, realmente, essa parte foi muito complicado de entender. Eu fiquei parado muito tempo tentando entender de qual EDO que eu partia. Do EDO multiplicado por x ao quadrado ou EDO dividido por x ao quadrado, tipo... Enfim, só complementando o que o Cláudio queria falar, eu também fiquei bastante tempo parado nisso. Em princípio, tanto faz, o resultado tem que ser igual, tá? Se você partir dessa expressão aqui, ou se você pegar essa mesma expressão e multiplicar ela toda por x menos x0 ao quadrado, você tentar resolver ou com esse fator ou sem esse fator, você vai obter o mesmo resultado. Certo? Então, nem sempre a gente precisa fazer essa expansão do P e do Q, se a gente vê que é uma função que a gente consegue trabalhar com a parte multiplicada? Assim, você não precisa fazer essa expansão em P e Q, tá? Essa expansão, na verdade, para ser totalmente honesto, ela serve só para você fazer uma fórmula bonita geral. Mas vai ser muito raro, vai ser rara a situação onde você, de fato, vai usar uma função P e Q que não seja um simples polinômio também. Tá? O que eu quero dizer é que é difícil encontrar um problema onde você vai encontrar um P e um Q que seja tipo um cosseno, uma exponencial, um logaritmo, e que isso aqui ainda tenha uma solução fechada, bonitinha. Tá? A não ser que seja um problema simples travestido de problema complicado, que as pessoas gostam de fazer também. Tá? Mas, do ponto de vista de aprender a manipular séries, é útil vocês, como isso nem foi cobrado desse exercício, mas eu espero que vocês façam, é vocês refazerem aquela fórmula geral que eu fiz, né? E assim, por mais que ela não seja útil para casos em que P e Q são séries infinitas, de fato, né? Ela é útil para você simplesmente poder pegar um problema como esse e identificando esses pedaços aqui, ó, fica muito simples resolver, porque agora você já sabe exatamente como é que é o polinômio inicial, ele está aqui, né, sai daqui, e esses caras aqui vão te dar os termos de recorrência. Então, assim, é muito fácil resolver a partir da fórmula geral. Tá? Mas você não precisa. De fato, se você tiver a fim de trabalhar com aqueles somatórios todos, você pode partir direto dessa expressão aqui, ó, sem multiplicar e dividir, né, sem fazer essa brincadeira aqui que eu fiz, identificando direitinho. Você pode simplesmente expandir em série, e aí tem que tomar muito cuidado naquilo que eu falei. Você, na hora que você tem uma série de potências, seja em x menos x0, você tem que identificar onde está a sua série de potência, né? E aí você igualar os coeficientes daquela coisa que está sendo levada em consideração como potência. Contudo, tem que ser equivalente. Ou seja, digamos que eu pego uma série, é a minha série de x menos x0. Aí eu pego os coeficientes de potências de x menos x0. Então eu pego o cara que é x menos x0 elevado a 0, o cara que é x menos x0 elevado a 1, identifico os coeficientes desses termos todos, igualo todos a 0 e resolvo essas equações todas. Isso vai me dar uma relação de recorrência e assim por diante. E aí eu falo, não vou fazer assim. Eu vou fazer tudo em torno, eu vou agora expandir essa minha série, eu vou pegar esses termos de x menos x0 e abrir eles. Então, o termo de x menos x0 elevado a 0 dá simplesmente 1, mas o termo de x menos x0 elevado a 1, eu vou separar em um termo que é x e um termo que é x0, né, que é um termo que multiplica 1,
Aí eu vou ter o termo de x menos x0 ao quadrado, que eu vou separar em um x ao quadrado, mais 2x, x0. Vou separar esse x ao quadrado, e assim por diante, entenderam? Eu posso rearranjar essa série, tá? E agora resolver o problema igualando a zero os coeficientes de 1, x, x quadrado, x ao cubo, né? Ao invés de 1, x menos x0 ao quadrado, assim por diante. Tá? A solução, ela é equivalente num certo sentido. Tá? No seguinte, quer dizer, ela é equivalente no seguinte sentido. No ponto do raio de convergência dos dois pontos de expansão, ou seja, expandindo ou em torno de x0, ou expandindo em torno de 0, x0 igual a 0, se você tem um raio de convergência grande o suficiente para que uma solução de um ponto esteja contida no outro, as duas vão ser equivalentes. Tá? Se o raio de convergência expandindo em x0 igual a 0 não chegar, né, da série expandida em x0 igual a 0, não chegar no ponto x0 qualquer outro, então não vão ser mais equivalentes, mas vão ser ambas expansões de uma mesma função que não é analítica. Tá? Eu talvez tenha ficado um pouco confuso com o que eu estou falando, mas a questão é a seguinte. Se você pega logaritmo de x, por exemplo, log de 1 mais x. Você pegar logaritmo de 1 mais x. Vocês lembram da série disso aqui? Isso aqui vai dar, quando x for igual a 0, isso aqui dá 0. Então, o próximo termo é a derivada do log, que vai ser simplesmente 1 sobre 1 mais x. Quando tomado em 0 vai dar 1. Então, vai dar x. Aí, se vocês forem ver, isso aqui vai ficar uma coisa assim. X ao quadrado. Talvez eu acho que ela... Deixa eu ver. Isso, ela é alternando. Tá? X ao cubo. Aqui não é fatorial. Tá? Essa aqui é a série do log. Veja, essa série, ela é uma série de potências em x que aparentemente não tem nenhum problema nela. Aqui é 3. Estou devagar hoje. Tá? Aparentemente uma série de potências direitinho. Se você estudar o raio de convergência, você vai ver que essa série ela não vai convergir, esse somatório aqui de menos x menos x elevado a n sobre n, essa série aqui, ela não converge para log de x mais 1 quando você tomar ela em x igual a... Vou tomar um argumento aqui igual a menos 1. Ela diverge nesse ponto. Certo? Por que ela diverge nesse ponto? Porque eu estaria calculando quanto é que é log de 0 ao fazer isso. E log de 0 a gente sabe que é que vai, né, o limite de log quando o argumento vai para 0 pela direita é infinito. É menos infinito. Certo? Então essa série também diverge. Tá? Então você vê que essa série ela representa essa função em todos os pontos, exceto em torno do ponto x igual a menos 1. Tá? Então, se você pegar uma função que não é analítica em geral, a expansão em torno de um ponto ela não é equivalente à expansão em torno de outro ponto. Certo? Então, se vocês quiserem fazer expansão direta de equações como essa, tem que tomar cuidado se vocês estão fazendo ela em torno do ponto certo. E, por exemplo, essa equação diferencial aqui, ela tem polo justamente em x igual a 1. Se você expandir ela em outro ponto que não seja x igual a 1, talvez você não esteja pegando, talvez você não encontre as características especiais que ela tem, que é justamente um alfa diferente de um número trivial, né, de um número inteiro, que seria o... que identificaria a parte da série de Frobenius, certo? Isso, bom, eu não sei se ajudou ou atrapalhou vocês. Entendi. Não, ajudou sim, é porque tem alguns exercícios que eu fiz dos dois jeitos. Porque eu fiz primeiro expandindo P e Q, e depois na monitoria o Lucas falou assim, olha, nesse caso não precisa, você pode fazer direto. Aí eu fiz direto e deu a mesma coisa. Eu falei assim, então nesse caso é ok fazer dos dois jeitos, porque por conta da função P e Q e tal. Aí eu fiquei em dúvida, mas então faz sentido o que o senhor acabou de falar. Obrigada. Tá. Tudo reside nos termos que são as potências, tá? Os termos que são as potências identificam o ponto sobre o qual você está fazendo a expansão. Tanto que, se vocês lembrarem lá no começo,
todas as hipóteses que a gente está fazendo são para expansões em séries de potências em torno de um certo ponto. Tanto que você não precisa, se você quiser resolver essa equação aqui, em série de potências em torno de um ponto que não seja x igual a menos 1, x igual a 1, você pode usar Taylor normal. Porque em torno desse outro ponto não tem divergência. Né? Se você falar, o x é sempre maior que 30, não tem problema. Né? Digamos que o problema físico, matemático, seja tal que o x é sempre maior que 30. Você pode calcular aqui a série de potências, solução dessa equação, em torno de x0 igual a 30. Você pode usar Taylor direto, porque você sabe que não tem nenhuma divergência em torno nesse ponto. E você vai encontrar o resultado com raio de convergência, que provavelmente vai mostrar para você que, se for o caso, essa série de potência não convergiria se você tentasse calcular ela em x igual a 1. Tá? Ou seja, deixa eu repetir isso mais uma vez, que talvez, como eu fui e voltei algumas vezes na minha explicação, talvez seja melhor repetir uma vez. Então vamos pegar um problema geral. Né? Você tem aqui y duas linhas, mais p x menos x0, y' mais q, x menos x0 ao quadrado, y igual a 0. Tá? E aí, vamos dizer o seguinte, você sabe que essa função P aqui é analítica, e a função Q é analítica. Então, ela sempre tem uma série de Taylor em torno de qualquer ponto que você expandir ela. Tá? Se ela é analítica, ela tem uma série de Taylor convergente, com um disco finito, em qualquer ponto que você expandir. Tá? Se você não está interessado em soluções em torno de x0, você pode muito bem falar, olha, eu vou chamar esse cara aqui de função P maiúsculo, né, que vai ser igual, vou chamar esse cara uma função P maiúsculo, y', mais uma função Q maiúsculo, y, igual a 0, certo? Onde esse cara aqui é nada mais do que o P minúsculo sobre x menos x0, e esse cara aqui é o Q minúsculo sobre x menos x0 ao quadrado. Em torno desse outro ponto que não é x0, essa função é uma função analítica, certo? Ela tem infinitas derivadas, a série de Taylor converge num disco finito, assim por diante. Ou seja, essa função P maiúsculo, Q maiúsculo é analítica em outros pontos. Então, nesses outros pontos, você pode encontrar uma solução dessa equação aqui em série de Taylor normal, sem usar método de Frobenius. O método de Frobenius ele serve quando você quer encontrar uma solução em torno de um ponto divergente. Professor, exatamente isso que eu estava com uma dúvida. A gente consegue resolver algumas séries em série de Taylor, por causa que a gente está pegando ponto ordinário, certo? Para expandir. Mas no momento que a gente pega ponto regular, a gente tem que usar a série de Frobenius, por causa que é um caso mais geral da série de Taylor. Exatamente. É isso que acontece, que a gente tem que mudar de método para resolver a IDO? Exatamente. Quando você está num ponto regular, você pode usar Taylor, e quando você está num ponto singular regular, aí você tem que usar Frobenius. E aí, se você for num ponto irregular, aí você está ralado e você tem que lidar com o problema caso a caso. Tá, beleza. Beleza, muito obrigado. Eu fiquei conversando isso com o Amer e tudo mais, e a gente também não entendia por que algumas coisas dão certo com o Taylor e algumas coisas não dão certo com o Taylor. Daí a gente chegou nisso, só que não tinha certeza, né? Mas obrigado. E aí tem uma série de técnicas muito interessantes que você usa para estender a validade de uma função a regiões em que normalmente ela não seria definida, né? Você pega um disco, onde você pega aqui uma função que é singular nesse ponto, aí você pega a série de Taylor dela aqui, como ela é analítica em torno desse ponto, ela converge aqui, aí você usa isso para definir uma série aqui, você vai andando, você fazendo uma extensão da sua função no espaço dos números complexos, né? Você expande ela você, digamos, estende a sua função para os números complexos, e agora você encontra séries que convergem, e aí você anda e vai desviando dessa singularidade aqui, ó, e define a função aqui atrás, por exemplo. Então você pode fazer o que se chama de uma extensão analítica da sua função. Você encontra qual é a função analítica que estende a função que você tá trabalhando.
E interessante, de forma interessante, existem vários problemas físicos que se resolvem fazendo extensões analíticas. Então, em princípio, o que poderia ser só uma ferramenta matemática que é curiosa, ela acaba tendo aplicações reais, né? E tem muitas coisas, outras coisas interessantes também que você faz nesse tipo de situação. Você, por exemplo, pode pegar um problema em que você tem uma coisa tipo hiperbólica, né, que você tem uma cela, só que se você pega uma das variáveis e transforma, por exemplo, no caso, você pega o seu tempo e você transforma o seu tempo numa variável imaginária pura, você fala que o seu t vai em i vezes t. É como se você fosse para o tempo imaginário. Aí o seu problema, que era uma cela, né, ou seja, cai aqui e levanta aqui, esse problema que é uma cela, ele vai virar um problema que é tipo um hiperboloide aqui. Esse hiperboloide ele vai ter um mínimo, e aí geralmente a sua solução está no fundo desse hiperboloide. E aí você usa esse hiperboloide para encontrar o mínimo e depois transforma o seu tempo de volta. Aí você faz uma coisa assim, de volta para o t normal. E isso te dá uma solução bem definida no caso do seu tempo não imaginário. Então, essa brincadeira da expansão em série em torno de outros pontos e essa extensão de como essas coisas se comportam de um ponto para o outro, elas são extremamente complicadas matematicamente, mas elas são ferramentas super úteis e realmente muito, muito próximas de várias coisas físicas, né? Quando vocês forem ver propagadores, que são um tipo de soluções, a gente vai estudar isso mais para frente, né? Quando nós formos ver funções de Green e tal. As funções de Green são inversas de certos operadores. Quando o seu operador envolve tempo, esses operadores geralmente eles são mal definidos. Então você tem que eles têm polos, eles têm essas divergências, esses pontos onde as funções não são mais analíticas. E aí você tem que escolher como que você vai evitar a divergência. Então, digamos que você tem uma função aqui, ela tem uma divergência aqui. Aí você fala que agora você vai dar uma voltinha pelo imaginário aqui e uma voltinha pelo imaginário aqui. Dependendo de como você evitou essa divergência da função, você tem condições de contornos diferentes no tempo. Então você está pegando soluções que estão vindo do infinito ou soluções que estão indo para o infinito. Então você classifica, você pega o propagador avançado e retardado. O avançado é aquele que pega uma condição inicial e avança para o futuro, e o retardado é uma que traz uma condição do futuro para o passado, e você consegue classificá-los a partir da maneira que você evita a singularidade na função. Então, é super interessante do ponto de vista físico também, tá? Isso aqui não são meras curiosidades matemáticas, pessoal. Professor, tem uma coisa em relação a pontos singulares que eu fiquei em dúvida e a gente até comentou na monitoria lá, é que a gente faz a 3.6 e verifica que tem um ponto na equação, tem dois pontos singulares, o 1 e o 2. E a gente conclui no final do exercício que o raio de convergência do exercício 3.6 é um raio de -2 a 2. Aí o Cláudio até comentou um negócio muito interessante. A ideia dele é que, tipo, o raio de convergência, mesmo que tenha uma singularidade no 1, a gente conclui no final do exercício que o raio de convergência da solução que a gente encontra é 2. Então, o 1 está dentro do raio de convergência. O 1 faz parte parece que o 1 meio que faz parte, a função é convergente naquele ponto lá que a gente tinha identificado que era um ponto singular regular. Uhum. Daí ele falou um negócio que eu lembro de ter feito no SMAT 1, que era aquela questão de pontos singulares removíveis. Tem alguma coisa a ver essa noção de pontos singulares removíveis e esse negócio do raio de convergência incluir o ponto singular da EDO que a gente tinha identificado? Você entende o que eu quero dizer? Eu estou tentando conectar as coisas. Porque isso sim é uma coisa que pode acontecer. Você pode pegar uma função que aparentemente você tem que usar Frobenius e depois descobrir que a solução é analítica bonitinha em todos os pontos. Ela tem um raio de convergência infinito, às vezes. Pode acontecer. É exatamente esse 3.5. A gente vê que o x-1, x-2, certo? Uhum. Então, o 1 é um ponto singular regular. Mas a gente faz série de Taylor, que nem a gente está pedindo. E a gente verifica na série de Taylor, que na solução pela série de Taylor, que... Você consegue chegar no x-1, no x igual a 1. A gente consegue... A gente converge para x igual a 1. Daquela EDO tem um raio de convergência de -2 a 2.
Então isso quer dizer que o 1 tá dentro, sabe? Daí a gente estava discutindo isso e comentou desse negócio de... O Cláudio comentou desse negócio de ponto singular removível e tal, daí eu queria saber se é isso que acontece, o que acontece aí. Eu não lembro de ter ouvido essas coisas na aula e tal, e fiquei curioso também sobre isso. Essa questão do raio de convergência, sabe? Uhum. Você está falando justamente do caso do raio de convergência ser grande o suficiente para conseguir envolver um ponto que aparentemente seria um ponto singular regular. Então, digamos que você tem um ponto que é regular, você expandiu sua série de Taylor em torno daquele ponto e, curiosamente, você encontrou que aquela série de Taylor converge, inclusive, para um ponto que seria singular regular. Na verdade, a gente expande a série em torno de 0, que não é nem um ponto, é um ponto Que é ordinário. um ponto regular. Isso, é um ponto ordinário. Sim. Daí a gente verifica que o ponto singular, que é 1, tá lá dentro do raio de convergência. Então, é curioso, porque no começo do exercício só se pensava que aquilo lá era um ponto singular. Então, não justamente, mas o ponto é que vocês têm a hipótese que vocês estão fazendo implicitamente é que a solução em Frobenius de uma certa função em torno de um ponto singular regular necessariamente vai te dar uma função que não é analítica e que tem um raio de convergência finito, o que não é necessariamente verdade, certo? Então, o que está acontecendo nesse caso... O que está acontecendo nesse caso é que a sua solução é analítica e converge para todos os pontos. Exatamente. Ó, a solução é super simples, é a inversa de um polinômio, né? Vocês estão conseguindo ver? Qual é essa solução que vocês encontraram? Alô? Eu só estou verificando, calma aí. Ô, professor, só uma coisa, eu fiz essa questão também no matemática, e quando eu escrevia igual o senhor, sem colocar o símbolo de multiplicação no x menos 1 vezes x menos 2, dava diferente a resposta. Tenta colocar o símbolo de multiplicação ali, ver se está acontecendo a mesma coisa. Não, né? Não. Mas, assim, às vezes, o matemática, ele pode te dar... porque tá vendo que ele te dá uma solução vezes C1 e uma solução vezes C2. O matemática, ele pode te dar uma... como é que se diz? Ele pode te dar uma combinação linear diferente do que ele deu para mim, dependendo da versão dele. Certo? Mas, em princípio, teria que ser muito parecido uma coisa da outra. Tá? Então, você vê que esse polinômio aqui, ele tem né? A gente tem isso aqui, ó. As raízes dele. Uma delas é 2. A gente acabou de ver aqui. Então, a raiz dele é em 1 e 2. Então, na verdade, não. Essa função, essa série não converge nem em 1, nem em 2. Então, o raio de convergência não pode ser 2, tá? Quando vocês calcularem 0. Professor, na minha resolução aqui, a gente chega numa solução y igual à somatória de x elevado a n dividido por 2 elevado a n menos 1. Daí eu não cheguei a tirar isso da somatória nem nada. Eu verifiquei Diz aí, a solução que você encontrou foi qual? Diz aí, y igual a somatória. Igual. De 0 até infinito. De x elevado a n. X elevado a n. Dividido por 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1. É isso aqui a solução? Eu acredito que sim. Eu acho que... Eu cheguei nisso também. Isso é uma solução, né? É por causa que a gente está usando a série de Taylor, né? Então a gente não teve aquele negócio de procurar a segunda solução, nem nada. Pelo menos isso eu não pensei. Eu só fiz pela série de Taylor e encontrei essa solução. Eu só encontrei a raio de convergência dessa solução. Então, tudo bem. Talvez vocês tenham encontrado justamente se expandindo em torno de 0. Essa solução que vocês encontraram, né? Sim.
olha o que está acontecendo. S1, eu vou chamar essa aqui de solução geral, tá? Aqui, a solução geral, vocês podem pegar aqui, solução geral, e vocês podem pegar o meu y de x, substituir a solução geral, e eu vou pegar aqui a única solução, eu vou pegar o caso com C1 igual a 1 e C2 igual a 0, tá? É a solução só com C1, eu vou chamar esse cara de y1 de x, tá? Eu já vou chegar e explicar o que está acontecendo para vocês, tá? E aí eu vou pegar outra solução, que é o contrário. Eu vou pegar o C2 igual a 1 e o C1 igual a 0. Certo? Então, você vê que agora eu vou botar as duas escritas aqui, x1, y de x e y2 de x. Tá? Tá vendo que eu tenho o 1 e o x? Né? Então, se eu sei que as minhas raízes são aqui, ó, tá vendo que minhas raízes são 1 e 2? Então, esse polinômio aqui do denominador, ele pode ser escrito como x menos 1 vezes x menos 2. Vocês concordam? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Professor, eu não entendi. Você está pegando duas raízes. Você está definindo o C ou o que você está definindo aí? Ó, primeiro eu peguei uma solução. Essa aqui é a solução geral. Certo. Essa aqui é a solução geral. Uhum. Aí eu separei as duas soluções linearmente independentes, tomando primeiro C1 igual a 1 tá. e C2 igual a 0, que é o Y1, e depois C1 igual a 0 e C2 igual a 1. Beleza, e agora vai ter duas soluções. Isso. Aí eu estou falando agora para vocês uma outra coisa. Eu peguei o polinômio do denominador e encontrei as raízes dele, que é 1 e 2. Certo. Tá? Ou seja, o meu polinômio ele pode ser escrito assim, ó. Meu P de x, ele pode ser escrito como sendo x menos 2, x menos 1. Certo. Certo? Ó. Ele vai me dar true. Daí tá? você vai simplificar isso lá nas duas soluções que você encontrou. Lá embaixo. Se eu pegar a minha solução 2 e subtrair minha solução 1, vai ficar x menos 1 no numerador. Vocês concordam? Aí daí vai acabar cortando de cima e de baixo, vai virar na solução que a gente encontrou? Exatamente. Ó, y2 de x menos y1 de x. Então, se a gente der um full simplify, vai dar isso aqui. Vocês encontraram essa solução a menos de um fator menos 4, que eu posso multiplicar, porque são equações diferenciais lineares, né? Então, tá vendo? Vocês encontraram, de fato, uma solução. Agora, a minha dúvida é por que vocês encontraram uma solução só. Vocês precisam de duas soluções. Professor, mas é série de Taylor que a gente teve que usar, não Frobenius. Então, mas aquelas regras de raízes não... Isso. Não se aplicam. Não se aplicam, né? Mas é que porque geralmente você tem essas séries as séries de recorrência. Eu teria que fazer o exercício aqui para ver direitinho, mas você, nas séries de recorrência, você geralmente tem elas, são solúveis a menos de duas constantes independentes. Professor, pode falar. Para chegar nessa solução, teve uma... É que tem as condições... Ele deu duas condições iniciais, se não me engano. Ah, não, tudo bem. Não, desculpa. Uma equação diferencial, dada uma condição inicial, ela tem uma solução única. Daí essa condição inicial que cravou isso daí. Eu fiz sem a condição inicial e deu um negócio bem mais feio. Bem mais feio. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, essa solução com essa condição inicial, por mais que a solução geral não vá convergir em menos 1 e 2, desculpa, em 1 e 2, essa solução específica converge. Em menos 1. A x igual a 1. Pode determinar o ponto de esses pontos singulares, então? Tipo, a gente tem o EDO aqui. Se não tivesse esses pontos com essas condições iniciais, eu não tinha ideia disso que você acabou de falar. Que as condições iniciais podem meio que tirar esses pontos singulares. Porque imagina o seguinte, isso vocês vão ver bastante quando a gente for estudar mais a fundo as funções de Bessel. Se você pegar a equação diferencial de Bessel, ela é sempre solúvel pela função de Bessel J e a função de Bessel Y, tá?
É simplesmente a maneira que se dá o nome para as coisas. A solução número 1 é a J e a solução número 2 é a Y. Tá? Você vai ver que a J é sempre aquela que é finita quando x igual a 0. E a Y, ela sempre diverge em x igual a 0. Certo? Então, o que aconteceu aqui é que essa condição inicial particular, ela selecionou a solução que é convergente em torno de x igual a 1. Professor, então quando eu estou olhando esse raio de convergência, eu estou vendo qual vai ser o próximo ponto que vai dar pau na minha solução. Exatamente. Beleza. E aí você pode estudar o raio de convergência de uma solução específica que você obtém quando você coloca as condições iniciais, ou você pode estudar os pontos, os raios de convergência das duas linearmente independentes. Né? Porque, olha, veja bem, aqui, olha que interessante, a gente pegou essa solução aqui, que é a y2 menos y1. Tá? A gente sabe que y1 e y2 são linearmente independentes, certo? Então, a gente sabe que a gente tem essa combinação aqui, e a gente poderia muito bem pegar essa combinação aqui. Ou melhor, a gente pode fazer o seguinte, ó. Menos 2. Tá vendo que eu tenho agora duas combinações lineares? E agora eu posso ainda fazer o seguinte, ó. Eu chamar de chamar de W1, vai ser Y1, chamar de maiúsculo 2, menos Y1, tá? Eu já vou explicar o que eu estou fazendo, só acompanhe aqui um instantinho. E W2 igual a Y2 menos 2Y1. Solve Y2. Tá? Então, tá vendo que eu posso fazer essa troca de variáveis? Em vez de eu usar a minha solução, em vez de usar Y1 e Y2, eu posso usar a W1 e a W2. Tá? Essa relação é inversível. Então, em vez de eu usar essas duas aqui, tá vendo que as minhas duas, elas divergem em x igual a 1 e x igual a 2? Eu posso trocar por duas soluções de base linearmente independentes, só que essa vai divergir em 2 e essa diverge só em 1. E qualquer combinação linear geral vai divergir nas duas, nos dois pontos. Vocês entenderam? Você tem um problema. E esse problema tem pontos singulares. Os pontos singulares, eles vão dizer para você que as soluções gerais normalmente vão ter raios de convergência que vão até o próximo ponto singular. Então, digamos que tem um ponto singular aqui. Você resolveu aqui. E você tem um outro ponto singular aqui. Então, o método Frobenius garante que, pelo menos até esse outro ponto, essa solução geral converge. Mas isso não implica que você não tenha uma solução particular, que é uma combinação das duas soluções linearmente dependentes, que também converge aqui. Que é o que a gente acabou de ver nesse caso. Aqui a gente viu que a solução geral do problema pode ser escrita como combinação de linear de duas funções, em que cada uma delas diverge em pontos diferentes. Nossa, valeu mesmo. Essa pergunta final da convergência estava bugando um pouquinho a cabeça, mas agora facilitou bastante. Beleza. Legal, pessoal. Ótimas perguntas, viu? Vocês estão realmente metendo a cara nisso. Legal. Eu acho que até mesmo por causa disso que não foi tão rápido a produção das listas, porque é muito detalhezinho para você estar analisando e concluindo. Claro, claro. Não, mas isso é muito bom, pessoal. É muito bom mesmo. Isso aproxima vocês da realidade, porque na hora que vocês forem resolver um problema de física complicado, frequentemente vocês vão bater de cara com soluções em série de potência. Eu tive um problema que eu passei semanas para resolver, que era um problema simples de equações diferenciais lineares,
porque o meu problema em geral era uma equação diferencial linear, mas com os coeficientes ultra complicados, como se fosse aquele P e Q com uma série infinita, só que tem um momento que aquele P e Q passava por uma divergência, então em torno daquele ponto ele tinha uma aproximação linear, aí eu conseguia resolver analiticamente, mas eu botava no computador e o computador não conseguia resolver de jeito nenhum, botava precisão mais alta, o que quer que seja, depois você descobre que na verdade existe um problema de convergência da série que não é solúvel numericamente. Então você tem que fazer uma ginástica lá para conseguir resolver o problema, encontrar o que está acontecendo. E o mais interessante é que quando essas coisas acontecem, quando você encontra um ponto singular e tal, geralmente tem uma coisa física muito interessante acontecendo ali. Sabe? Tem alguma coisa muito importante física acontecendo. Essas coisas, elas não são elas não aparecem desassociadas de um efeito físico. Essas complicações, esses detalhes. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Eu estou de boa, professor. Obrigado. Professor, já aproveitando eu queria perguntar do segundo exercício que você pediu para fazer as expansões de série de Frobenius em -1, 0 e 1 da expressão do Arfken. Eu não entendi direito o que eu deveria fazer naquele exercício. Da última lista mesmo, do que vai ter que era para entregar esse final de semana. É aquela que eu passei por extenso nas atividades da semana, é isso? É por extenso? Não sei, tava lá... Não, que eu escrevi nas atividades... 12 pontos, não sei o que, do Arfken. Deixa eu abrir aqui, só um instante. O que eu quis dizer é que não foi um exercício que eu simplesmente apontei o número dele, eu escrevi o que vocês deveriam fazer. Ah, sim. Exatamente. Expanda em -1, 0 e 1. Tá, então foi aqui no assunto semana 6. Então, tá. Equação 12.28, usando o método de Frobenius em torno do ponto -1, 0 e 1. 12.28, tá aqui já. Ué? Calma, eu tô vendo o mesmo livro. Só um minutinho, professor, deixa eu abrir aqui também pra... Às vezes a gente tá com uma edição diferente, cara. Eu talvez devesse ter copiado a equação para não ter problema. Só um minutinho, professor, deixa eu colocar certinho na equação aqui, só para não... Professor, esquece. Me desculpa, eu confundi completamente. É que mudou de livro. Eu me enganei completamente no que eu estava vendo. Só agora que eu fui perceber. Eu estava tão fazendo a 25 ainda. Daí eu passei o olho nessa 12.28, só que daí eu vi outra coisa de outro livro. Daí não fazia sentido nenhum. Agora tá, mas isso aí é como se fosse equação de legenda, parecido com a equação de... Isso, é ela mesma. Tá. Não. Beleza, professor. Não é nada não, desculpa. Eu atrapalhei. Sem problema, não se preocupa não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como eu estou fazendo esses vídeos curtos, vocês acham que seria útil para vocês eu fazer também vídeos curtos, assim, resolução em torno do ponto regular, Taylor. Aí eu faço a dedução geral. Escrevo lá todos os termos direitinho. Dedução, Frobenius, em torno do ponto em que as duas raízes são diferentes, em torno do ponto que as duas raízes são iguais,
em torno de um ponto em que as duas raízes são diferentes por menos de um inteiro, ou seja, os 4 casos, né? Tá. Que aí eu faço vídeo eu faço vídeo de 15 minutos, eu acho que sobre isso. Pode falar. Uma coisa que eu percebi por minha experiência no EAD é que quando a gente está numa aula de física ou uma coisa que é mais conceitual, é mais fácil a gente entender o conteúdo conversando com o professor na hora. Só que quando é abrir uma conta, fica realmente muito difícil acompanhar, ainda mais uma conta que é muito grande, sabe? Principalmente, por exemplo, o senhor foi abrindo com a gente a Frobenius, o P e Q, é muito fácil se perder no EAD, assim, essas contas muito grandes. Então, eu acho que quando for uma conta assim, fica mais didático esses videozinhos gravados, e nas aulas síncronas, nesse sentido, trabalhar mais esses conceitos mesmo. Acho que fica mais... Foi pelo menos o que eu percebi, sabe? Não sei os outros colegas. Não, eu acho que faz sentido, sim, Cláudio, porque aí eu faço um vídeo mais curto e vocês podem fazer a conta, assistir o vídeo, depois tenta fazer de novo, assiste o vídeo de novo, e aí eu acho que essa interação facilita vocês. Desculpa, Adriana, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que o Cláudio tá... Eu concordo bastante com o Cláudio, acho que todo mundo vai concordar com ele, porque a gente pega depois os vídeos das aulas e assiste de novo e fica mais tranquilo de entender. Então, é melhor mesmo se o senhor fizesse separadinho suas partes. Principalmente bastante. Porque tem aquela parte, né? Frobênios com raízes diferentes, raízes iguais, raízes diferindo por um inteiro, quando o coeficiente lá, blá, blá, blá. Né? Então, e aí tudo numa aula só, se vocês ficarem reassistindo um negócio de 1 hora, pode ser uma perda de tempo para vocês. Então, vou fazer isso também. E aí, se a gente demorar um pouco mais em Bessel, não tem problema, né? Tem gente que fez carreira, quer dizer, é que tem um livro que eu uso das equações de Bessel, que é um cara de 1940, que fez um livro de 500 páginas só sobre funções de Bessel. Então, se vocês se especializarem nisso, eu aposto que as outras equações também vocês vão ter facilidade de resolver, porque as técnicas são as mesmas, né? A única coisa que eu queria falar para vocês, que provavelmente vai ficar de fora, é a expansão no infinito, né? Quando você estuda o comportamento da solução quando o argumento vai para o infinito. Porque isso é super útil, né? São as soluções assintóticas, eu teria que falar de série assintótica, que a gente realmente não fala na graduação, mas é tão útil, e é comum você encontrar pessoas fazendo doutorado, e que você fala para ela que uma série assintótica, ela dá o resultado certo, mas é uma série divergente, a pessoa fica assustada. E eu queria que vocês vissem um pouco disso. Mas provavelmente não vai dar tempo, né? Bom, pessoal, e aí, mais dúvidas? Professor, então agora eu vi certinho, só para eu ter um caminho de como fazer o exercício, o 3.68, que é da lista do Bessel mesmo. Do Bender. Do Bender, desculpa. Bender. 3.68. É a página 143 do PDF e para mim é 156 do leitor. Já tô lá. Vocês estão vendo, beleza, né? Então, essa A, ele é o que a gente está fazendo até agora, daí, beleza, isso aí tá tranquilo para mim. Agora, se chega na B, daí aparece esses termos de exponencial, que parece muito com aqueles números complexos, que, na verdade, tá lá, número complexo o negócio. Mas aparece esse I, a função de Bessel multiplicada em torno dos negócios e tal. É que eu não estou conseguindo ver, que eu não cheguei ainda nessa parte do livro, mas como que eu deveria fazer esse negócio virar esse Z que aparece aí? É tudo Z daquele número complexo, X mais Y? Exatamente. Você pensa na solução que você obteve, considerando X um número real. Você encontrou uma série de potência, tá? Essa série de potência, ela está aqui. É esse somatório aqui do lado direito do nosso J-Ni. Tá? Certo. Sem nenhuma surpresa. Bom, agora você vai simplesmente dizer que ao invés de X, um número real, você vai usar Z, um número complexo qualquer. Ok. Só isso. Daí eu tenho que pegar Z igual a X mais Y, deixar na forma de cosseno e seno. Não, quer dizer, não é cosseno e seno, deixa na forma exponencial o negócio, né? Exponencial de X mais Y. Daí, não.
Daí você tem que abrir esse lado direito, deixando dessa forma de exponencial, certo? Para conseguir chegar nesse B. Eu tenho que colocar aqui Z eu acho que você vai acabar complicando um pouco o problema assim. O que você pode fazer é simplesmente pegar a expressão da sua J, a J de Z, e substituir o argumento. Tá? Então, ou você pega a expressão que você tem aqui em cima para o I, tá vendo? Aqui em cima você tem o I de Z, o I de Z, tá vendo? Se bem que aqui ele não tem em termos de série, né? Eu acho que é melhor pegar em termos de série. Tá, deixa eu pensar na maneira mais fácil de fazer isso. É porque você tem algumas formas de fazer isso, tá? Você pode pegar, por exemplo, o Z e substituir na própria equação diferencial. E você vai ver que se você pegar a equação diferencial de I e substituir o argumento por Z exponencial de π sobre 2, você vai ver que você vai encontrar a equação diferencial de J. Entendeu? Ou seja, se você pegar a equação diferencial de I como função de Z, você vai encontrar a equação diferencial de J. Eu vou fazer o caso simples aqui para vocês terem uma ideia, tá? Só para você entender aqui o caminho das pedras. Tem outras maneiras de fazer, ou seja, se você pegar a solução em série da I e substituir no Z esse argumento aqui, ou seja, Z exponencial de π sobre 2, vocês vão encontrar a série do J. Tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, você tem uma equação que é assim. Opa, x ao quadrado, y duas linhas, mais x, y', mais x ao quadrado, menos li ao quadrado, y igual a zero. Tá? Agora vamos fazer a seguinte troca de variável. X vai em IW. Tá? O que vai acontecer aqui? Vai ficar menos W ao quadrado. Agora, a minha derivada vai ser assim, ó, D2 del x2. Né? É fácil ver que o operador del x vai ser igual a del. Deixa eu escrever com mais espaço aqui. Vai ser igual a del x del w opa, fiz errado. Del w del x del w, né? Eu só peguei a regra da cadeia dada essa definição aqui, né? Que eu defino w assim. Tá? Então, pessoal, fazendo essa troca de variável, meu operador del x nada mais é do que, ó, dw dx é igual a quê? É igual a 1 sobre i. Né? Del w. Tá? Onde esse cara aqui é a identidade imaginária. Tá? Então, esse cara aqui vai ficar assim. Menos w quadrado, aí vai ter 1i ao quadrado, que vai dar menos 1 aqui. Del W2. Então, corta aqui e fica simplesmente, esse termo aqui não muda. Vai ficar assim. W quadrado, Y, duas linhas, onde a linha agora, vou botar 2 pontos, onde ponto é derivado em relação a W. Só para não confundir. Aqui, esse cara aqui vai estar com o I, e esse cara aqui, ó, o del x, ele vem com o I aqui. Só que é um em cima, outro embaixo. Então, vai ficar W, Y, ponto. Mais, esse cara troca de sinal, esse sinal é menos, vou botar o menos do lado de fora. Menos W quadrado mais Mi quadrado, Y igual a zero. Tá vendo que uma equação diferencial mudou? Ela tem um mais aqui, ela tinha um menos. Aqui era mais, aqui ficou menos, né? E essa mudança, ela vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só encontrar aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é a Bessel normal. Cadê a Bessel modificada? Porque essa I é a Bessel modificada.
Acho que a BS modificada está mais para baixo. Aqui. Equação de Bessel modificada, tá vendo? Que ela tem um menos, ó, se eu dividir essa expressão aqui por w quadrado, ela vai ficar assim. Y dois pontos, mais y ponto sobre w, menos, aí vai ficar 1 mais ni quadrado sobre w quadrado. Y igual a zero. Tá? Eu só dividi, eu só peguei essa aqui e multipliquei por 1 sobre w quadrado. Tá vendo que essa expressão aqui, ó, derivada segunda, mais 1 sobre o argumento y derivada, menos 1 mais blá blá blá. Essa é a equação da modificada, ou seja, essa aqui é a equação diferencial para a Bessel I maiúsculo. Certo? Então tá vendo que se eu trocar o argumento já na equação diferencial, eu já obtenho a equação da outra função. Significa que se uma é solução da original e a outra é solução da outra, então, se eu botar o argumento na solução, eu tenho que obter a solução da outra equação. Certo? Só que aqui eu fiz para um caso de número real, indo para um outro caso que vai ser uma equação real de novo, tá? Sendo que no exercício ele está pedindo para o caso que você está usando o argumento z, que é um número complexo qualquer. Então, é um pouquinho mais complicado, mas a direção é essa. Muito obrigado, professor. Nada. Professor, Vou falar. eu não sei se você já tem comentado isso, talvez numa aula passada que eu faltei, mas visto que como as coisas estão indo, você disse que talvez você, completando 70% do curso, você está satisfeito com isso. Então, pelo que parece, eu imagino que a gente não vai conseguir ver tudo. Você sabe o que não vai dar para a gente ver? Assim, agora você dizendo. Deixa eu abrir aqui os sílabos. Bom, o que eu não tenho nem direito de mexer, esse texto aqui, quando eu vou fazer, vou apresentar o curso para o colegiado, eu não tenho direito nem de mexer nisso aqui, tá? Então a gente está aqui. A gente, no momento, está estudando aqui as equações de Frobenius, as soluções de equações diferenciais de variáveis complexas, solução pelo método de Frobenius, tá? Pontos singulares. Depois a gente vai ver a aplicação, que é justamente essa parte aqui de equação de Schrödinger, oscilador harmônico, átomo de hidrogênio, que são equações que vão, uma vez separadas, se reduzir a problemas de série de Frobenius, tá? Por isso que eu mudei a ordem. Porque isso aqui é pré-requisito para esse outro pedaço aqui. Tá? Aí, a equação de Helmholtz, segunda função de Legendre, harmônicos esféricos, Bessel de primeira e segunda espécie, a gente já está vendo, funções Green estacionárias dependendo do tempo. Tá. No que está na ementa, eu acho que a ementa dá tempo de dar, certo? O que eu coloquei a mais foi a geometria diferencial, a gente já viu. Eu coloquei aqui espaço de Hilbert, operador, álgebra de operadores, equações de autovalores, aplicações de problemas físicos. Talvez a gente tenha que pular esse pedaço aqui. Tá? Eu ainda quero que a gente consiga chegar nele, tá? Eu queria, uma vez a gente conseguir ajustar nosso ritmo, a gente conseguir andar junto mais eficientemente. Mas se não der, eu tiro, por exemplo, esse pedaço aqui, que nada mais isso aqui seria a formalização de tudo que a gente está vendo já. A gente está vendo espaço de Hilbert, operadores, álgebra de operadores, a gente já está vendo essas coisas. Só que essas coisas estão escondidas da gente. Elas estão misturadas no contexto e você não consegue identificar que, na verdade, você está trabalhando com um problema de um operador e assim por diante, tá? Então, talvez a gente tenha que pular esse pedaço. O resto é igual. Ok. Obrigado. Nada.
E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Bom, então vamos encerrar por hoje. Eu vou fazer os vídeos para vocês. E aí, semana que vem, eu espero já ter alguns vídeos, inclusive, para o assunto da semana que vem. Eu faço o vídeo também para a parte de legenda. E a gente pode começar a entrar num ritmo juntos. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então tá, pessoal. Boa tarde para vocês. E qualquer coisa, escrevam para mim lá no Classroom. Até mais. Muito obrigado. Boa tarde. Professor, Valeu, boa tarde. gente. Até mais.